Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Terça-feira, 29ª semana do Tempo Comum. Hoje a Igreja celebra São João Paulo II. Estar com as lâmpadas acesas é estar vigilante. E quem sabe esperar no Senhor se encontra verdadeiramente com Ele. A palavra de Deus transforma. Se às vezes questionamos como Jó fez, por que estamos aqui? A própria palavra de Deus nos dá uma resposta sobre como lidar com as frustrações, que corresponde exatamente à promessa feita. O Senhor cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Salmos 146. No Evangelho de São Lucas, a passagem que relata a cura da mulher encurvada se encaixa perfeitamente naquilo que quero transmitir. Diz o texto: Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Confira Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Nesse episódio, Nosso Senhor mostrou que, da mesma forma que os interesses humanos levam as pessoas a cuidar dos animais, entre os quais cavalos, ovelhas, bois, etc., assim também se caracteriza o interesse de Deus de curar, restaurar e dar a vida às pessoas, permitindo que Jesus agisse num dia de sábado, visto que isso infringia, aos olhos dos fariseus, o preceito sabático do repouso absoluto. Mas o que chama a atenção neste texto, em primeiro lugar, foi o fato de a mulher estar encurvada há 18 anos. É muito tempo, quase uma vida. Outro aspecto interessante é que Jesus toma a iniciativa e chama pela mulher. Isso se torna mais surpreendente se levarmos em conta que ele não ficava no espaço reservado às mulheres, pois naquele tempo e ainda nos dias atuais, homens e mulheres ocupam lugares separados nas sinagogas. Mesmo assim, Jesus observou-a, interpelou-a e declarou sua libertação da doença, indicando a existência de uma preocupação, um olhar diferenciado voltado para cada um de nós. O Senhor o escolheu para a plenitude do sacerdócio e, abrindo o seu tesouro, o cumulou de todos os bens. Eis o sumo sacerdote que em sua vida agradou a Deus. Por isso, com juramento, o Senhor o engrandeceu no meio de seu povo.
Recordamos nesta liturgia a memória de São João Paulo II. Ele nasceu em Cracóvia, Polônia, onde também foi ordenado sacerdote, depois arcebispo. Elevado ao título de cardeal em 1967, ele foi eleito Papa em 1978, dando início a um longo pontificado. Realizou muitas audiências e certamente o Papa que mais visitou os países do mundo. Cumpriu sua missão entregando-se inteiramente ao Senhor no dia 2 de abril de 2005. Quando temos tempo com Jesus, Ele tem vida para nós. Marta perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e agitada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 40 seguintes. Quando Jesus estava na casa de Lázaro e de suas irmãs Marta e Maria, estas o receberam de forma distinta. Enquanto Maria ficou sentada aos pés de Jesus, admirando sua sabedoria e aprendendo acerca do reino de Deus, Marta concentrou sua atenção nos afazeres domésticos para agradar o seu convidado. Jesus repreendeu a inquietação de Marta porque, apesar de ela ter boas intenções, não era aquilo que ele desejava. Muitas vezes trabalhamos demais e acabamos sobrecarregados, priorizando questões materiais e físicas. Subitamente, percebemos que estamos deixando Jesus de lado. Trabalho, esforços e dedicação são importantes e fazem parte da construção da vida de qualquer pessoa, mas convém tomar cuidado para não deixarmos Jesus com as sobras do nosso tempo. Marta queria provar o seu amor a Jesus por meio do seu serviço, mas com base nessa passagem, percebemos que, por maior que seja o nosso empenho, talvez estejamos dedicando esforço em algo que não é da vontade dele. Ele deseja que sejamos como Maria, que venhamos a sentar diante dele para ouvi-lo e conhecê-lo mais intimamente. Esta é a grande prioridade. Como você tem dedicado seu tempo, não se deixe distrair pelos tantos afazeres da vida. Redefina suas prioridades para despender mais tempo aos pés de Jesus em oração, fazendo seu devocional e lendo sua palavra, pois, quando nos aproximamos dele, abrimos as portas para uma vida ainda mais abundante e extraordinária. Vigiai e orai, para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Ó Deus, rico em misericórdia, quisestes colocar o Papa São João Paulo II à frente da vossa Igreja. Concedei-nos que, instruídos por seus ensinamentos, possamos abrir confiadamente os nossos corações à graça salvífica do único Redentor do gênero humano, Jesus Cristo. Ele que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 12 a 22. Salmo 84, e nos convida a rezar. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem.
e a glória habitará em nossa terra. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 12, versículos 35 ao 38, está escrito: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da manhã, felizes serão, se assim os encontrar. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 12, versículos 35 ao 38, nos ensina a palavra do Senhor. A comparação feita por Jesus é clara. Somos totalmente dependentes de Deus, que nos dá o que quer, que vem a nós quando quer. Não lhe podemos marcar a hora que nos for mais conveniente. Isso quer dizer que temos de estar sempre atentos, prontos para acolher seus chamados e receber seus dons, sempre à escuta do que nos quer dizer. Não podemos perder sua passagem perto de nós, a hora de sua graça. O bom pastor deu a vida por suas ovelhas. Este texto foi escrito por São Lucas, que era médico, e descreveu o problema de uma forma que me encanta, pois não afirmou que a mulher era doente, e sim que estava com um espírito que a tornava doente. Ele usou o verbo no sentido correto, exatamente como sempre recomendo, ou seja, nunca diga eu sou doente, mas eu estou doente. Da mesma forma, sempre digo, estou depressivo, porém não sou uma pessoa depressiva, ou seja, trata-se de um estado, uma situação passageira. Na sequência, outra afirmação de Jesus que chama a atenção é: mulher, estás livre da tua doença. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 12. Mais do que fazer desaparecer a enfermidade, ele estava libertando-a de uma prisão. Quantos de nós sentimos o peso da vida e seguimos encurvados na tristeza e no desânimo, a ponto de não conseguirmos ficar ereto e olhar para a frente com dignidade? Quantas pessoas hoje, logo no início do dia, enquanto muitos se afobam para não perder a condução e chegar ao trabalho, estão encurvadas pelo desemprego, sem vontade de levantar da cama, porque não têm o que fazer nem para onde ir. E quantos levantaram sem uma razão para lutar e perderam a vontade de viver? Acredite, tudo isso é um jugo, uma carga demasiadamente pesada, e a pessoa acaba necessitando de drogas. Em consequência,
aumenta-se o miligrama do antidepressivo, a dose de bebida alcoólica, as tragadas de cigarro e o uso das drogas. É apenas uma questão de dar nome aos elementos de fuga. Diante dessa realidade, somos chamados a olhar para nós mesmos e perguntar: o que nos mantém encurvados? O que tem sido um peso em nossos ombros e nos impede de termos uma posição de esperança e confiança? Qual é o impedimento para vivermos melhor? A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é atual e serve para todos nós. Ele nos diz: mulher, homem, estás livre da tua doença. Eu te liberto da depressão. Eu te liberto da angústia. Eu te liberto desse jugo. São Lucas afirma ainda que Jesus pôs as mãos sobre a mulher e no mesmo instante esta se endireitou e começou a louvar a Deus. Quantos de nós nos arrastamos por 10 anos, 11 anos e às vezes mais durante a vida inteira, carregando um peso demasiado sobre os ombros e alheios ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo que, impondo as mãos sobre nós, diz: eu te liberto. Vem, filho, vem, filha, eu te restituo a saúde. Quem dera nos apropriássemos desse texto para começarmos realmente esse processo de endireitar nossa vida, voltando nosso olhar para o horizonte. Encurvados, nossa visão é limitada e nosso horizonte é curto. Endireitados, enxergamos além, fazendo com que a confiança e a esperança aumentem. Já é hora de deixarmos ecoar dentro de nós o apelo de Jesus: vem, estás livre da tua doença. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.